Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Coimbra, sou estudante de nutrição do 8º semestre da Faculdade Anhanguera de Brasília. Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre os malefícios do consumo excessivo de açúcar, né? Sabemos aí que o sal, ele é um grande causador de danos à saúde, né, da nossa população. Porém, muitos não reconhecem o açúcar como um vilão também. Muitos pensam que o açúcar é somente um problema para as pessoas diabéticas, o que estudos mostram que não é bem assim. Estudos da OMS concluem que o brasileiro ele exagera muito no consumo do açúcar, né, dos doces em gerais. É, é uma substância que não tem sido controlada, né, pela população. E tem que ser controlada, né, porque justamente pode causar diabetes, como também outros danos à saúde. Alguns estudos mostram, né, que 50%, né, dos brasileiros eles têm consumindo muito mais do que deveria de açúcar, né? E sabemos que isso não é bem legal, né? Também é importante frisar que existem diversos tipos de açúcar, né? Que nem todos, né, são iguais, né? Existem opções mais seguras, porém sempre consumir com cuidados, né? Temos aí o açúcar hoje, um açúcar que é bom de se consumir, que ele pode ser considerado mais integral, que é o açúcar mascavo, né? Tem também o açúcar demerara, né, que não é tão integral quanto o mascavo, mas ainda assim é uma opção mais legal de se escolher. E sabemos que uma das opções mais, podemos dizer aí, que mais perigosa é o açúcar refinado, né? Ou conhecido como açúcar branco. Ele passa por um processo de refinamento muito maior, tem aditivos químicos, né? Então, é um processo industrial que torna-se nocivo à nossa saúde. Ou seja, quanto mais refinado o açúcar for, quanto mais branquinho ele for, mais fininho ele for, maior é o índice glicêmico, consequentemente, maior é a velocidade de aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea, né? Como eu falei, né, agora que existe o açúcar mascavo, o cisco demerara, a diferença desses açúcares é justamente o processo químico que eles passam, né, o processo de refinamento. O açúcar mascavo ele não tem tanto processo de adição química e nem o demerara. Porém, o demerara ele passa por um processo de refinamento maior que o mascavo. Então, por isso que o mascavo ainda é considerado o mais integral possível, né? É importante, né, frisar que o açúcar refinado não está só no consumo dele em si, na adição dele em si, nas preparações que fazemos no dia a dia, né? Mas também em produtos industriais que a gente consome, né? Como refrigerante, doces, cereais matinais, bebidas quentes, né? Como a adição dele no café, no chá, né? E esse excesso de açúcar pode provocar, além do diabetes tipo 2, né, também pode provocar obesidade, né, que hoje tem se tornado uma grande realidade no nosso país. Que são doenças que podemos ser evitadas, né, se tivermos uma boa alimentação, praticar uma atividade física. Então, é importante sempre cuidarmos das escolhas que fazemos no nosso dia a dia e principalmente da nossa alimentação. É importante também falar um pouquinho que existe diversos tipos de açúcar, né? Não só esses que foram já citados aqui, né? Mas o açúcar ele é um composto orgânico necessário, sim, que ele tem várias formulações, né? Por exemplo, a gente tem o açúcar da fruta, que é a frutose, a gente tem o açúcar do leite, que é a lactose, né? E na cana-de-açúcar, que é a sacarose, que é o que dá origem, né, aos nossos açúcares que temos aí da indústria, que podemos utilizar no preparo de alimentos, né, no nosso dia a dia, do excesso de açúcar na infância. E quando a gente fala na infância, não é só na fase de criança, é também na gestação. Sabemos, né, que as alterações hormonais, né, durante a gravidez gera muitas das vezes desejo maior pelo consumo de doce. Às vezes a mulher nem gosta de doce, mas passa a ter mais vontade de comer doce. E é importante, né, essa mãe ter cuidado com esses desejos, né, com a excessividade desse consumo, né, de doce, de açúcar,
pois isso pode sim vir a acarretar alguma coisa ao bebê, né? Então, por isso que é importante, né, as escolhas saudáveis durante toda a gestação. Alguns estudos, né, ele mostra que o açúcar ele pode causar prejuízo para a futura capacidade cognitiva, né, da criança e também ter maior tendência a criança a ter obesidade. E sabemos que hoje, né, com a vida corrida que tem, com um mundo mais perigoso. As crianças hoje vivem muito mais tempo dentro de casa, né, na era da tecnologia. Muitas vezes as crianças não se exercitam, né, não brincam corretamente como deveriam. Então, e acaba consumindo mais produtos, né, mais ricos em açúcar, produtos mais industrializados, né, que isso pode vir a causar sérios problemas de saúde a essa criança conforme ela for crescendo, né. É, é importante falar, né, que estudos mostram que após o nascimento das crianças, né, o açúcar pode também ser sentido, né? Então, a mãe, quando ela consome, a criança pode sim também sentir esse gosto. A criança, quando ela tem um organismo muito acostumado com doce, né, pode ter uma montanha russa de sentimentos, né? Pode ter pico de açúcar ou ausência de açúcar, né? Que isso pode acarretar aí sérios desconfortos, né? No pico de açúcar, a criança tem uma carga alta de açúcar no organismo, o corpo libera muita insulina para capturar, né? E armazenar o açúcar nos tecidos, e isso pode liberar muita dopamina, que em excesso deixa a criança muito elétrica, às vezes gera agressividade ou até hiperatividade. Então, é um dos problemas que o açúcar nessa fase pode trazer. Já no caso da ausência do açúcar, né, o corpo também ele precisa, né, e é importante frisar que o açúcar não é só o açúcar que a gente consome. Muitos carboidratos também que a gente consome vão se tornar energia para o nosso corpo, né? O açúcar também é energia. Então, é importante sim ter, porém de fontes seguras, fontes mais integrais, né, mais saudáveis. Com a ausência desse açúcar, para uma criança que já tem uma certa dependência, né, podemos dizer aí que vai liberar muito hormônio de estresse, né, o cortisol, a adrenalina, que vai trazer aí excesso de estresse a essa criança, vai trazer cansaço extremo, né, é uma criança que vai estar sem ferramenta para lidar com as emoções, então ela vai acabar fazendo o quê? Chorando muito, se jogando no chão, fazendo o que a gente conhece muito aí, né, que é a birra. Muitas das vezes as crianças fazem birra porque estão já dependentes de um açúcar, de um doce, e às vezes o pai e a mãe não nem percebem isso, né. Fora ainda que o excesso, né, desse açúcar, ele pode afetar, né, a qualidade do sono, a duração do sono, altera os hormônios de crescimento, os mecanismos metabólicos dessa criança. Como consequência, pode aí desencadear, né, intolerâncias, alergias e doenças intestinais. Então, sabemos que, né, que tem muitos malefícios, principalmente para as nossas crianças. O que não deixa também a gente, adultos, de fora. Às vezes a gente pensa que por sermos adultos, por termos um organismo já mais, como podemos dizer, um organismo mais realizado ou mais acostumado, né, melhor dizendo, acabamos cometendo excessos. Né? E esses excessos a gente pode perceber, né, que vem trazendo aí alguns danos à saúde, né, que os principais dele aí que a gente mais conhece, né, é a hipertensão, que é quando o excesso de açúcar aumenta a concentração de ácido úrico, que aumenta a pressão arterial e a retenção de sódio, que também estimula a pressão. E temos também aí, muito comum hoje em dia, a dar alterações nos exames bioquímicos dos adultos, os triglicerídeos elevados, né, que além de elevar a resistência à insulina, também pode estar muito relacionado a doenças cardiovasculares, né, doenças do coração. Então, o excesso de açúcar também pode influenciar essas doenças. O conhecido diabetes, né, que é a combinação de produção, né, da glicose no fígado com a resistência à insulina, causada, né, pelo excesso do açúcar no nosso organismo. Além do que também, principalmente para nós mulheres, é uma preocupação muitas das vezes. Os homens hoje em dia também tendem a se preocupar com isso, né? Vemos que o açúcar também pode acelerar o processo de envelhecimento, né? Então, o processo, né, de ligação não enzimática do açúcar com a proteína e o DNA causa danos, né? E isso acelera o envelhecimento do nosso organismo. Então, assim, espero, né, que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de esclarecimento e que a gente venha conseguir retirar, né, a cada dia mais retirar esse perigo de dentro da nossa casa. Obrigado você por ter acompanhado o nosso vídeo e beijão! Olá, gente, meu nome é Débora, eu sou estudante do 8º semestre de nutrição
da Faculdade Anhanguera de Brasília. E nessa segunda parte do vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer uma receita muito saborosa e o melhor de tudo é que ela não contém açúcar. Então se você está precisando ingerir menos açúcar no seu dia, essa é uma ótima receita para você, tá bom? Então vamos lá aprender! Então, do que vamos precisar? Vamos precisar de 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 bananas grandes bem maduras, 1 colher de sobremesa de canela em pó ou a gosto e 1 xícara de água. Agora vamos acrescentar todos esses ingredientes no liquidificador e batê-los bem, até ficarem todos homogêneos. Vamos bater todos esses ingredientes até ficar nessa consistência. E depois acrescento dentro de uma panela, porque agora vamos levar ao fogo. Logo que ir ao fogo, a gente mexe bem durante todo o tempo, até que ele fique nessa consistência mais grossinha, até ferver bem. Após isso, vamos levar à geladeira, tá? Por até 40 minutos. Após esse tempo, nossa receita está pronta. Espero que tenham gostado da receitinha. Ela é muito saborosa, você pode estar chamando ela de pudim, de chocolate, mousse também, tá bom? É uma delícia, gente, façam na casa de vocês. E é isso, obrigada por terem assistido, tá? Curtam e comentem esse vídeo. Tchau!